Ela vai se casar sem muito entusiasmo, uma vez que teve de renunciar a Henri. Viu a mãe de Henri apenas uma vez e essa mulher mal lhe fez uma cena. Viu o rei Luís XVIII, esse grande vilão. Viu os cossacos e, mais jovem, viu Napoleão de longe, um dia em que ele passava a cavalo. Parecia cansado e começavam a ficar fartos dele porque não havia mais homens. Ela mora em Montmartre. Poderia conduzir-me à sua casa, porém não sabe dizer o nome da rua nem o número da casa. Rejuvenesça. Ela coça a perna, como Henriette jamais o faria, e diz, são minhas meias. Continua os passes e vamos até a personalidade do bispo velho e doente. Ele ignora a quantidade de seus vigários gerais, de seus párocos, não se recorda de nada a respeito de suas altercações com os jansenistas, com os oradores de Marsella ou com o parlamento de Ache. No entanto, esses fatos ocuparam parte de sua vida, ainda que ausentes, de suas biografias habituais da juventude, como a que Henriette pode ter tido a oportunidade de ler. Ele parece desejoso de mascarar sua ignorância e de mandar embora um questionador importuno. Isto não lhes interessa. Aplico passes prolongados e levo o sujeito ao período da erraticidade que precedeu sua vida de bispo. Após ter declarado como sempre que ele não é nada, debatese, fazendo exclamações, ó, está escuro. Ó, esses bichos feios. Tenho medo. Envolvo com uma parede fluídica e o tranquilizo. Recorda-se de que foi um simples soldado sob as ordens de Luís XIII, um soldado beberrão, cruel e luxurioso. Foi morto aos 30 anos por um ladrão de estrada. Seus atuais companheiros de sofrimento têm aparência repugnante. São todos desprezíveis e asquerosos. Há alguns que se arrastam e que não têm mais nada de humano. Não falam senão para se queixar. Todos gostariam de voltar para atormentar os vivos. No entanto não são diabos. Após ter sido morto, não pôde separar-se desse corpo horrendo que se decompõe e jamais alguém ia chorar sobre o solo onde ele jazia. Parece-lhe que isto o teria aliviado, porém, como a afeição humana, ele só teve algumas prostitutas. Seus companheiros atuais arrastam-se por todos os lados e procuram partir. Dentre os que têm ainda a aparência humana, há mais homens do que mulheres. Eles sabem que seu suplício não durará para sempre. Às vezes um deles afasta-se e parece contente. O mais frequentemente não tem ideia do que poderiam tornar-se. No entanto tem, momentaneamente, intuições a esse respeito. Através de passes para despertar e por sugestão, leva o sujeito a um desses momentos de clarividência na erraticidade. Ele vê, vai ser um homem mais instruído, bem educado. Ele soube. Não vê mais os bichos desprezíveis que o rodeiam. Essa sorte, relativamente feliz, que ele crê reservada para si, atribui com hesitação aos sofrimentos que acompanham a sua morte violenta. Mas por que, diz ele, você não pergunta tudo isso a Henri? Ele quer poder explicar-lhe. Henri, efetivamente desde esse momento protege um pouco, no entanto não se encontra lá. Continua os passes para despertar e chegamos a Henri François, de Belzunce. Aos 15 anos, em sua família chamaram-no François. Ele está no Castelo da Força, desperto, o sujeito não conhece este nome. Ainda não caça. Seu pai é duro e não lhe permite ainda esse prazer. Não tem namorada, que diria o pároco. Leva aos 21 anos. Ele não quer que lhe lembrem de sua primeira falta. Era uma gentil pequena servente que vinha ao castelo. Teve um filho e morreu. Envelheceu até o papel de bispo, bem reconhecível por sua atitude majestosa. Apresento-me como sendo um pároco de sua diocese e explico-lhe que uma de minhas penitentes, jovem e bela, persegue-me com suas assiduidades, mas que conto resistir, graças a seus bons conselhos e a seu apoio moral. Não conte com isso, meu pobre amigo. Você fará como eu, vai sucumbir. E acrescenta que o mau exemplo de um superior não justifica as faltas dos inferiores. Através dos passes leva-o ao período de erraticidade que se seguiu à sua viria de bispo. Ele encontra-se na completa escuridão, porém não sofre. Henri vem vê-lo com bastante frequência e declara tê-lo sempre conhecido, sem poder no entanto dizer o que ele era antes de sua vida de soldado. Continua os passos transversais e, diferente do que tem acontecido, é com um grito e uma atitude de morte que o sujeito entra na personalidade de Marie Courbe. Atravesso rapidamente essa vida, nova morte e novo período de erraticidade. Sob minhas ordens, ela chama Henri e interrogam. Henri diz que, antes de ser Marie Courbe, o sujeito foi um bispo e, antes, foi um homem que morreu jovem e, anteriormente, foi uma mulher.
Ao menos ela o crê, porém não tem certeza. Henri pensa que a elevação relativamente brusca do sujeito que encontramos como bispo, após ter sido um soldado grosseiro, pode ter sido merecida por um longo período na erraticidade muito doloroso, depois da morte do soldado. Concorda, no entanto, que não conhece o segredo da alternância das vidas. Quando faço uma pergunta a Henri por intermédio do sujeito, este parece ouvir uma resposta imaginária e responde. Henri diz que continua os passos transversais, por uma sugestão verbal obtenho, ao invés da ida em direção ao futuro, o despertar, exatamente no momento em que chega a sua idade atual. 6 graus seção. Envio o sujeito à casa de seus pais, que moram a 200 quilômetros de Valença e, em seguida, à casa de diversas pessoas em Béziers. Ela representa admiravelmente a malícia de um espírito que pode andar invisível em casa de pessoas conhecidas. Tenta fazer-lhes algumas brincadeiras inocentes, porém constata a sua impotência em produzir, seja um efeito mecânico, seja um ruído. Declara ser vista pelo cão de uma das suas amigas. Infelizmente, como não quer colocar ninguém a par do segredo dessas experiências, se suas observações são verdadeiras não podemos controlá-las por uma entrevista. 7 graus seção. Envio o sujeito à casa de um de seus irmãos, que mora a 350 quilômetros de Valença. Ela declara ir seguindo mais ou menos a estrada de ferro, afastando-se particularmente quando encontra espíritos errantes dos quais tem medo. São 9 horas da noite e perto do domicílio de seu irmão ela entra numa igreja que encontra repleta de espíritos que andam rápido sem se falarem. Sai apavorada e vai à casa de seu irmão. Lá faz 10 observações das quais 8 foram conhecidas como verdadeiras e 2 errôneas. 1 grau zero, ela diz ter chegado pela janela e ter encontrado as venezianas abertas, quando estavam fechadas. 2 grau zero, seu irmão realmente lia um jornal, mas ela deu um título errado. Uma das constatações exatas corresponde aliás a um fato excepcional. A um dado momento o sujeito vê seu irmão levantar-se para verificar se está bem fechada a porta de uma sala de espera que dá diretamente no patamar. Ora, na hora indicada, seu irmão realmente fez esta verificação, e isto por exceção, por haver uma nova empregada. Reconduz-o a seu domicílio, em seguida, envia-o ao espaço sob a guarda de seu espírito guia Henri. A um dado momento, este abandona e vai procurar sua mãe, trazendo-a em seguida. O sujeito chora. Parece escutar recomendações, promete sempre obedecer. Para evitar a fadiga de uma entrevista tão emocionante desperto-a o mais rapidamente possível. A personificação do Monsenhor de Belzunce permitiu-me fazer uma constatação interessante. Vi, estudando uma bibliografia bastante completa do prelado, que tinha havido longas altercações com o parlamento de Aiche e com os jansenistas. Ora, essas altercações Marguerite, representando o papel de Belzunce, ignora completamente. Ela, pois, criou um Belzunce imaginário de acordo com uma vida sumária da qual teve conhecimento. O senhor de Rochetal, a quem foram submetidos os diversos tipos de letra fornecidos na observação precedente, acha que, do ponto de vista grafológico, não há nenhuma relação entre a verdadeira letra do bispo de Marsella, que denota alta inteligência, com modéstia e pureza de costumes incontestáveis, e a de sua personificação, que convém a um ser orgulhoso e sensual como o representou o sujeito. Caso N. Graus 14 Senhorita Judato, 1907. Esta jovem, filha de pais italianos, permaneceu até a idade de 4 anos perto de Turim. Seus pais vieram então para a França e estabeleceram-se numa aldeia perto de Grenoble. Atualmente tem 19 anos e é doméstica na casa de uma parteira. Jamais se tentou adormecê-la. 1 grau seção. No estado normal, ela não é sensível às ações de polaridade, nem mesmo por sugestões de odor. Não experimenta atração pela ação de minhas mãos sobre os seus ombros, não apresenta pontos hipnógenos nem esterógenos. Consigo, no entanto, adormecê-la lentamente através de passes e ela começa a exteriorizar sua sensibilidade. Tento então obter a regressão da memória por sugestão, resultados bastante confusos. Continua os passes e tenta de novo a regressão da memória por sugestão. Você terra 15 anos, 10, 5, 3, 1. Dá certo, aos 3 anos ela me responde em italiano, com 1 ano ela não mais responde, porém chula meu dedo. Você está no ventre de sua mãe. Nenhuma posição especial, você está na situação em que se encontrava antes de formar no ventre de sua mãe. O que você faz?
Encontro-me em completa escuridão. Você se recorda de ter vivido? Não. Apesar de pressionar o meio da fronte e retomar os passos que adormecem, não desperto nenhuma recordação, o que prova que, quando os sujeitos contam suas histórias, não sou eu quem as inspira. Desperto-a, então, através de passos transversais. A primeira vez em que a interrogo ela já está com 5 anos, continuo e eleva aos 14 anos e a sensibilidade normal. Constato, então, que ela se tornou bastante sugestionável e reconheço facilmente a presença de pontos hipnógenos e esterógenos. 2 graus sessão. A jovem adormece com bastante dificuldade, no entanto, leva por sugestão sucessivamente aos 15 anos, 10, 5, 3, 1. Aos 3 anos ela só fala italiano. Com 1 ano chupa meu dedo. Digo-lhe que ainda não está encarnada e pergunto-lhe onde se encontra. Inicialmente não responde. Em seguida termina por dizer que se encontra na completa escuridão, que não vê ninguém a seu redor, que não se recorda de ter vivido. Apesar de pressionar-lhe o meio da fronte, responde sempre da mesma forma. Continuo por bastante tempo os passos que adormecem, nenhuma recordação a mais. Pressiono o meio da fronte e ela me diz, em italiano, que foi uma mulher muito velha. Novos passos que adormecem, termina por recordar-se de que foi uma mulher que morreu muito velha e teve 2 filhos, um menino e uma menina. Continuação dos passos. Ela se torna essa mulher. Rejuvenesço-a, tem 20 anos e chama-se Beatrice. Vai casar-se com um caldeireiro chamado Paolo. Envelheço-a, então, através de passos transversais, ela está casada e ama o marido. Continuação dos passos transversais. Ela se vira dando um grande grito, acaba ele dar à luz seu primeiro filho, a menina Mariette. Ela me fala em italiano. Rapidamente continua os passos que a envelhecem, conduzindo-a em direção à época presente. Ela tem agora 80 anos. Continuação dos passos. Ela cai para trás e não mais responde. Continua os passos e a interrogo. Tornou-se a pequena Marguerite Judato e responde-me em italiano. Despertar normal. 3 graus sessão. Mesmos resultados das sessões precedentes. Quando ela é reconduzida à sua idade atual, através de passos transversais, continuo, durante algum tempo, os passos, ela adormece novamente. Logo que pode me responder, está casada com um carpinteiro. Depois disso, não verifiquei se o casamento aconteceu, mas, admitindo que a predição se tenha realizado, isto não teria provado nada, porque a jovem pode ter me anunciado que estava em projeto. Caso N. Graus 15 Senhora Caro, 1907 a 1910. A Senhora Caro é uma jovem de 20 anos, 1910, com muito boa saúde. Casou-se aos 17 anos e seu marido, que se interessa pelas ciências psíquicas, pediu-me, um dia, que tentasse adormecê-la para combater insônias passageiras. Consegui na primeira tentativa e fiz voltar o sono. Encorajados por esse sucesso, continuamos as experiências e constatei que ela apresentava todas as faculdades de um sujeito dos mais sensíveis. Sob a influência dos passos longitudinais, seu corpo astral desprende-se pela cabeça. Ela o desloca como quer e o faz tomar a forma que desejo. Quando toco seu corpo astral, ela o sente, enquanto que não sente nenhuma ação exercida sobre seu corpo físico. Apresenta pontos hipnógenos e esterógenos nos locais habituais. É bastante sugestionável, porém somente se assim o deseja. Impossível fazê-la praticar, mesmo adormecida, uma ação que não combine com ela. Enrijece-se, então, e recusa a sugestão. Posso, no entanto, atraí-la a mim por simples sugestão mental. Ela deu à luz sem nenhuma dor sob a influência da sugestão e, quando sente um pequeno mal-estar qualquer, basta que eu exteriorize seu corpo astral e que ela coloque minha mão sobre o duplo da parte que sofre, que ela vê colorida, de maneira diferente do resto do corpo astral, para que eu a cure completamente. É muito sensível à música e representa admiravelmente as emoções que esta faz experimentar. Adormecendo-a suficientemente através de passes, vê o interior dos corpos e o fluido que sai de meus dedos. Se nesse estado vê sua filhinha, ela vê envolvida por uma auréola luminosa de cerca de 2 centímetros, por toda a parte onde a pele está nua, especialmente na cabeça. Se seu marido toca violino, do qual se serve habitualmente para acalmar a filhinha quando chora, ela vê a auréola alongar-se para os lados do instrumento, se as notas são agudas, e retrair-se, se as notas são graves. É preciso, para obter este efeito,
que eu tenha dado à mãe a sugestão de não ouvir a música. Sem isso, quando seu corpo fluídico está exteriorizado, ela não pode suportá-la. É, diz ela, como se agissem sobre seus nervos, a flor da pele. De várias tentativas resulta que se transporta a 3 vidas anteriores. Na última, a que precede a vida atual, ela é um menino, Jean, criança nascida numa família miserável, abandonado cedo, dormindo nas matas, onde terminou por ser estrangulado, com a idade de 15 anos, por ferroviários. Leva, nesse momento, a mão ao pescoço e sufoca. Jamais alterou alguma coisa sobre essa vida. Suas mais antigas recordações, determinadas pela pressão da fronte, transportam-na a uma vida de soldado sobre a qual não dá nenhum detalhe. Em seguida foi uma dama gira e morava num castelo e que abandonou o marido e o filho para seguir o amante. Em sua velhice e após a morte, arrepende-se e chora lágrimas derradeiras. Reencarna, sem que tenha escolhido, no corpo de uma jovem, Madeleine, cuja mãe parece ter sido uma mulher galante. Durante a infância, vê seu pai apenas algumas vezes, à noite, que ele passa em casa, partindo pela manhã. Mora em Paris, nos arredores da Praça de Trône. Aproximadamente aos 18 anos torna-se amante de um jovem, que ama e com quem passa a viver. Alguns anos de felicidade, depois o amante a deixa e ela arranja sucessivamente vários outros. Era sob o Segundo Império. Termina por fazer-se sustentar por nova personalidade que não se apresenta sempre. É alguém que vive na época do presidente Greve, chamado Henri Charon, proprietário na Côte d'Or, falecido aos 56 anos e muito mulherengo. Em seguida vem a personalidade de Jean. Se adormeço com passes longitudinais sem parar para interrogá-la, vê-se seu rosto modificar-se para representar, seja a infância, seja a idade madura, seja a morte e a reencarnação, tomando a posição do feto. Desperto-a com passes transversais. Vemo-la passar pelas mesmas fases em sentido inverso até seu estado normal. Quando reencarna no ventre de sua mãe, toma a posição do feto. Observando as posições fetais, pode-se determinar exatamente a vida na qual se encontra. No intervalo das reencarnações, acha-se na penumbra sem grande sofrimento. Vê espíritos em torno de si, dentre os quais alguns maus, que se reúnem para praticar o mal. Sua vida infeliz como Jean foi-lhe imposta como punição pelos seus excessos na personalidade precedente. Agora ela pagou sua dívida e pôde ter uma vida normal. Quando está adormecida até a fase de percepção dos fluidos e se caminha em torno dela, vê formar-se a seu redor um cilindro luminoso. Um dia perguntei-lhe se não via nenhum espírito. Após um instante, seu olhar fixou-se e assumiu uma expressão de pavor. Ela levou a mão ao pescoço. Após a repetição da minha pergunta, respondeu que via o espírito daquele que a havia estrangulado na existência em que se chamava Jean. O fenômeno da regressão de memória na vida atual é bastante nítido. Até a idade de 7 anos não há um reflexo do pudor. Levei-a pouco em direção ao futuro. No entanto, ela se vê aos 26 anos em Paris, o que é provavelmente a realização de um desejo. Assume então uma expressão triste e recusa-se a se explicar. Desejando saber se suas leituras ou conversas não haviam determinado as personificações de seu sono magnético, dei-lhe a sugestão de esquecer tudo o que havia lido ou ouvido contar na sua vida atual e de recordar-se somente do que havia realmente experimentado. Em seguida aprofundei seu sono. Os fenômenos habituais produziram-se, porém, quando foi despertada, não se recordava mais do que havia lido na véspera. Tive de devolver-lhe a memória por uma nova sugestão. A experiência não é concludente, pois ela pôde recordar-se do que havia realmente experimentado nas personificações precedentes. Teria sido necessário dar esta sugestão antes de ter obtido alguma personificação, mas não é mais possível saber se a ausência de lembrança foi devido à sugestão ou à insensibilidade do sujeito. Nunca sessão onde eu havia exteriorizado seu corpo fluídico para constatar que este corpo assumia sucessivamente as formas correspondentes à idade a qual eu a conduzia. Beliscões provaram-me que ela se encontrava realmente onde me indicava. Eu a fiz estremecer como se sentisse uma dor. Ela assumia então a personalidade de Jean, e que voltava para o corpo físico. Sua sensibilidade cessou, com efeito, ao invés de ser exteriorizada, e continuei, por sugestão, a produzir sua caminhada no passado. Caso N. Graus 16 Senhora Trinchon, 1907. A senhora Trinchant é uma médium de cerca de 40 anos bastante conhecida, hoje, em Paris. Quando lá chegou,
Em 1901 foi a mim para que eu a pusesse em contato com pessoas que se ocuparam com ciências psíquicas. Possuía a escrita automática, mas creio que nunca fui magnetizada. Adormecia bastante facilmente, porém não pude nem exteriorizá-la nem aprofundar o sono. Proceder, então, pela sugestão à regressão da memória. Você tem 25 anos, 10. Sucesso completo. Ela assume a expressão e faz os gestos da idade correspondente. Acima de 7 anos, reflexo do pudor, abaixo, mais nada. Com 1 ano. Chupa o dedo. No ventre de sua mãe, apoia seus punhos fechados sobre os olhos. Antes do nascimento, encontra-se na penumbra. Primeiramente, não se recorda de ter vivido. Em seguida, sob a influência de passos com que adormece, recorda-se de ter sido uma jovem árabe. Revive essa vida que terminou com a idade de cerca de 20 anos por um homicídio. Foi apunhalada por um bandido. A mente dessa moça árabe é completamente absorvida por um vestido que ela borda e por seus cavalos. Ela é rica e possui muitos deles. Afasta-se de milímetros. As mulheres árabes não se familiarizam jamais com os homens. Falamos de seu casamento. É a mãe do futuro marido que vem examinar a futura esposa. Antes dessa vida de jovem árabe, ela tinha vivido, há mais de 1000 anos, em Nápoles, com uma mulher que era sua grande amiga, que mal reencarnou e que continua a protegê-la. Foi essa amiga quem a fez vir encontrar-me. Conduzindo-a em direção ao futuro, ela se vê estabelecida, como grafóloga, no quarteirão da Etoile. Um americano vai vê-la. Ela lhe conta coisas tão assombrosas que o americano legale, ao morrer, uma grande fortuna. Ela própria morre pouco tempo depois. Não tive com a senhora Trinchon senão uma única sessão e, alguns meses mais tarde, escreveu-me a seguinte carta. Você se recorda das experiências de regressão de memória que fez comigo por meio do sono magnético? Suas perguntas levaram-me a dizer-lhe que, numa existência anterior, morei na África e que lá fui morta apunhalada. Narrei a minha mãe, gracejando um pouco, essa comunicação. Qual não foi minha surpresa ao ouvi-la responder-me que, em minha primeira infância, eu me queixava com frequência de experimentar a sensação brusca de uma punhalada, sensação inexata, evidentemente, para a minha vida atual, mas que poderia ter certa relação com o homicídio do qual eu teria sido vítima numa existência anterior. Acrescentarei, coisa interessante, que um espírito amigo, engenheiro e homem dos mais positivos, a querer tive a ideia de falar de minha existência anterior, assim como do homicídio do qual eu teria sido vítima e do país onde eu teria vivido, respondeu-me, um espírito amigo, Charles Chalier, disse-me conhecê-la muito bem e tê-la conhecido outrora na Arábia. Os dizeres foram expressos da maneira bastante categórica e imediata. Ignoro o que foi feito da senhora Trinchon, porém ouvi dizer que tinha recebido um donativo bastante considerável por causa de suas faculdades psíquicas. Caso N. Graus 17 Senhorita Pauline, 1910. Moça de 24 anos. Boa saúde. Os passes adormecem facilmente. Exterioriza a sua sensibilidade e posso levá-la até o estado de rapport. Inteligência e moralidade comum. Leva por sugestões sucessivas a uma vida anterior, cujos detalhes se precisara cada vez mais. Após 4 sessões, chega a recordar que se chamava Isabelle, que havia perdido os pais bem cedo e que viveu na Argélia até 23 anos na casa de seu tutor, Sr. Bory. Foi morta nessa idade, por um acidente de carro. Após sua morte, esteve na completa escuridão, porém sem sofrimento, até o momento em que reencarnou sem que tenha havido escolha de sua parte. É interessante acrescentar que seu avô foi empreiteiro na Argélia. Casos N. Graus 18 e 19. Mireille Nathalie, 1892. Nathalie e Mireille são 2 damas parisienses, ambas sujeitas muito sensíveis, que estudei antes de ter podido constatar experimentalmente a regressão da memória. Eu estava, pois, limitado a notar que, no sono magnético, a primeira se designava por um nome de batismo diferente do seu e, a minha pergunta relativa a esta disparidade, respondeu-me que era seu nome quando ela era uma condessa polonesa. A segunda recordava-se, às vezes, nesse mesmo sono, de ter sido uma princesa que morava num país que o mar banhava no poente, provavelmente a Palestina. Seu pai a havia feito aprisionar numa torre para impedi-la de casar-se com um jovem príncipe que ela amava, mas que era inimigo de sua família. O jovem príncipe foi à frente de uma tropa de guerreiros fazer o cerco à torre e dela apoderar-se,
Porém o carcereiro apunhalou sua prisioneira antes que ela pudesse ser levada pelo amante. Esse jovem príncipe teria reencarnado em mim, daí meu gosto pelas armas brancas e os cavalos, nova prova da influência da imaginação atual do sujeito sobre o romance de suas vidas anteriores. Terceira parte. Os fenômenos análogos. Capítulo 1. O corpo astral. Parágrafo 1 graus. As tradições relativas ao corpo astral Homero chama de eidolon o corpo etéreo ou a forma sensível que reveste a alma. Após a morte, este corpo é incorruptível, Ilíada 5857, e sua substância é superior à carne e os ossos que compõem nosso corpo material, Ilíada 14353. Nota da editora: os nomes corpo astral, corpo fluídico, corpo etéreo e perispírito designam um intermediário ainda mal definido que liga o espírito ao corpo carnal. Pitágoras ensinava que Afina tens um corpo que é dado de acordo com sua natureza boa ou má pelo trabalho anterior de suas faculdades. Ele chamava esse corpo de carro sutil da alma e dizia que o corpo mortal não passa de um envoltório grosseiro daquela. Acrescentava ele, praticando a virtude, abraçando a verdade, abstendo-se de todas as coisas impuras, que cuidamos da alma e deu seu corpo luminoso. Hierocles Comentários sobre os versos dourados de Pitágoras, século V, Aristóteles, Física 4, 2 e 3, diz que os seres invisíveis são tão substanciais quanto os visíveis. Os seres invisíveis também têm corpos, porém bastante sutis e etéreos. Aristóteles distingue, fora do corpo, o espírito, nous, princípio do pensamento, e a alma, psique, princípio da vida. A alma é o sopro da vida. Ela é incorpórea apenas por comparação ao corpo mortal, conserva os traços físicos do homem a fim de que a reconheçam. Santo Irineu: nada é criado que não seja corpóreo, isto é, sem forma substancial, nem no céu, nem sobre a terra, nem dentre as coisas visíveis, nem dentre as coisas invisíveis. Tudo é formado de elementos, e as almas, tanto habitando um corpo quanto fora dele, possuem sempre uma substância corpórea. Santo Hilário: a alma é revestida, após a morte, de um corpo etéreo que se assemelha a seu corpo terrestre. Orígenes. Fragmento de Resurrectione, capitão 1, página 35, Santo Agostinho, em seu Tratado do Vaticínio dos Demônios, atribui a esses demônios, isto é, aos seres invisíveis que nos cercam, um corpo aéreo que se assemelha muito ao corpo astral. Doemon ea natura est, ut aeri corporis sensute renorum corporum sensum facile praecedant, celeritate etiam propter jusdem aeri corporis superiorum mobilitatem. Volatus avium incomparabiliter vincunt. É da natureza dos demônios que, mediante a sensibilidade do corpo aéreo, intercedam facilmente a sensação dos corpos terrestres, com rapidez, também por causa da mobilidade do corpo aéreo dos corpos superiores. Supera de maneira incomparável o voo das aves. A alma não está diretamente presa dentro do corpo material e terrestre. Ela se reveste, para ir penetrar, de um corpo, sutil como que aéreo que representamos sob a forma de uma espécie de reprodução do corpo material, que cresce e se desenvolve com ele. Criança, se trata de uma criança. Mulher, se trata de uma mulher. Homem, se trata de um homem. É o que era chamado de K, cuja concepção os senhores Lepagni, Renaud e Maspero determinaram perfeitamente. O senhor Maspero chama de duplo, poder-se-ia da mesma forma chamá-la de sombra ou corpo sutil. É o eidolon dos gregos, Lenormand. La magia chez les Chaldeens, Pauter, em seus ensaios sobre a filosofia dos hindus, página 131, diz que, de acordo com Kapila, entre a forma sutil emanada da natureza original e resultante do desenvolvimento primitivo ou inicial dos rudimentos da criação primordial e a forma grosseira e material, há ainda uma forma intermediária, refinada, tênue. Diz ele em outra página, com auxílio do corpo etéreo que os espíritos se manifestam. Em suas Memórias sur la Chine, o conde de Skyrak de Lautrec reproduz um quadro budista que representa Mamin Tsin, célebre solitário que escapa das tentações e dos terrores desprendendo-se da cabeça e liga o corpo físico ao corpo astral. As almas dos homens, após sua separação do corpo grosseiro, são revestidas por um corpo etéreo. Lois de Manaus, 12, 16 e 21. Jeová fez para o homem um corpo grosseiro retirado dos elementos da terra. E ele une aos órgãos materiais a alma inteligente e livre que já leva consigo o sopro divino,
o espírito que o segue em todas as suas vidas, e o meio para esta união da alma com o corpo grosseiro foi um sopro vital, Nepech, Gênese, capítulo 2, vers. 7. Tradução de Henry Peyton para o francês. Os groenlandeses creem que há duas almas no homem, 1 graus, o sopro que anima o corpo e entretém a vida, 2 graus, a sombra, que dele se desliga no sonho e se separa completamente na morte. Krans, História do Groenland. Os canadenses creem que há duas almas no corpo, uma dessas almas permanece após a morte junto ao cadáver, a outra parte para a esfera espiritual. Delaborde, a alma do homem, vinda imediatamente de Deus, une-se, através de meios convenientes, ao corpo material e, para este fim, antes mesmo de sua descida e das primeiras aproximações, ela se encontra revestida por um pequeno corpo aéreo denominado veículo etéreo da alma. Outros o chamam carro da alma. E, partindo, essa imagem da alma toma algumas vezes um corpo aéreo, cobre-se com sombra e envolve-se por ela, tanto dá avisos a seus amigos como atormenta seus inimigos. Pois as paixões, a recordação, as sensações permanecem com a alma após esta ter se separado do corpo. Agripa. Volume 2. Livro 3. Capitão 37 e 41. 118. 118. Henri Comnène Agrippa. La philosophie occulte ou la magie. Primeira tradução francesa por Iga Boreal. Paris, 1910 a 191 Ele. 2 graus Vol. Em 8. Há trindade e unidade no homem, assim como em Deus. O homem é um em pessoa, é triplo em essência. Possui o sopro de Deus no alma, o espírito sideral e o corpo. Paracelso, o mundo criado deve perpetuar a alma e corpo. Penso que os anjos possuem corpo. Sou também de opinião que a alma racional nunca esteve inteiramente despojada de corpo. Leibniz. Livro 3, capitão 2. A lei de continuidade. Tão logo um lugar é determinado à alma, após a morte, sua faculdade formal resplandece a seu redor, da mesma forma e tanto quanto fazia com relação a seus membros vivos. E assim como quando a atmosfera se mostra ornada de cores diversas, da mesma forma o ar que a cerca torna a forma que a alma que lá se encontra lhe imprime virtualmente, e, semelhante à chama que segue o fogo por toda parte onde vai, essa forma nova segue a alma também a todos os lugares. Como ela retira daí sua aparência, é chamada de sombra e, em seguida, organiza todos os sentidos, até o da visão. Dante. Purgatório, 25. Parágrafo 2. A exteriorização do corpo astral durante a vida. Enquanto o corpo natural permanece acometido de paralisia, a alma se vê revestida por um corpo em tudo semelhante ao seu, sem saber como. Ela vê esse corpo vestido geralmente da mesma maneira, coberto com as mesmas roupas e roupas da mesma cor, da mesma maneira como as que cobre seu corpo verdadeiro. P. Serapim. Princípios de Teologia Mystique. Todas as vezes que desejo, saio de meu corpo de maneira a não experimentar nenhuma sensação, como se eu estivesse em êxtase, extra sensum quasi in stasi in transeo. Quando entro em êxtase ou, para melhor expressar-me, quando coloco-me em êxtase, sinto próximo ao coração uma espécie de desligamento, como se a alma se retirasse e esta ação se comunicasse a todo o corpo. Parece que se forma uma espécie de pequena abertura, primeiro na cabeça e, sobretudo, no cerebelo, e esta abertura, que se estende era seguida por toda a espinha dorsal, só se mantém com muito esforço. Não sinto nada mais, apenas que estou fora de mim, com o sum extra mipsum, e é com dificuldade que me mantenho nesse estado, durante alguns instantes somente. Jerome Cardan, influência do clorofórmio sobre o corpo fluídico dos indivíduos, diz o Dr. Simonin, que se submetem à influência da anestesia, quando conservam a consciência para disso se darem conta, creem possuir um pouco de sutileza impalpável. Um dos clientes do Dr. Isidore Bourdon contava-lhe que, durante a preparação a que acabava de submeter-se sob a influência do clorofórmio, parecia-lhe que uma brisa delicada o empurrava através dos espaços, como uma alma docemente transportada pelo seu anjo guardião. De acordo com o Dr. Sedlot, a carne pode ser machucada, contundida, dividida que o paciente não sente. Seu espírito plana em regiões desconhecidas, atravessa espaços sem fim, finaliza em alguns minutos os acontecimentos de vários anos, ou então mergulha em êxtases e sonhos frequentemente acompanhados de um vivo sentimento de bem-estar e felicidade. Fletton Odicron Eualey, o inventor dos cabos transatlânticos, conta que, tendo feito uso uma noite de clorofórmio para acalmar uma dor de garganta que lhe dava insônia,
Mergulhou em sono profundo e se viu, pouco tempo depois, com seu corpo fluídico fora do corpo material, o qual se encontrava profundamente entorpecido. O capitão Volpi fez uma constatação análoga, há 10 anos. Escrevia ele, em 1889, aspirei clorofórmio para amenizar os espasmos que a extração de um cálculo provocava. Apercebi-me. Então, admirado de que meu ego estava fora de meus órgãos. Ele via estendido e imóvel sobre a cama meu corpo, ao qual imprimi o movimento e a vida. O capitão Volpi falou dessa sensação a vários médicos que lhe afirmaram ter ouvido falar de coisas análogas, apesar de com menos clareza, pelos doentes a quem havia ministrado clorofórmio. Meus pacientes declaravam-me com frequência, diz um deles, que durante minhas operações eles não haviam sofrido, mas que tinham visto tudo o que eu fazia como espectadores que assistiam a operações feitas em outros indivíduos. Carta do Sr. Albano Betty ao Sr. Lemaitre Chateauneuf, 14 de agosto de 1894. Acabo de experimentar um fenômeno que, de acordo com nossa doutrina e conhecimentos, é facilmente explicável. É possível que ele seja frequente e que muitas pessoas o tenham experimentado como eu. Contudo, creio dever assinalá-lo, seria um estado participando ao mesmo tempo do sonambulismo e do pesadelo, e não é nenhum nem outro. Eis o fato, cerca das 3 horas da tarde, estendi-me sobre minha cama e, pouco a pouco, encontrei-me num estado de sonolência. Observe bem que não se trata do sono, e não se trata também do sonho, trata-se de um estado intermediário que todo mundo já experimentou. Nesse estado eu conservava perfeitamente toda a minha lucidez, tinha os olhos fechados e permanecia imóvel. Pouco a pouco meus sentidos entorpeceram-se e eu senti um segundo eu, que não era mais o corpo, fazer esforços surpreendentes para desligar-se deste. Meu espírito, ou melhor, meu envoltório fluídico, estava nitidamente separado do envoltório corporal. Meus braços fluídicos, minhas pernas fluídicas agitavam-se em todos os sentidos. Este segundo observava o corpo e dava-se conta de que este último conservava a raiz absoluta imobilidade. Agitava seus braços e via seus braços corporais inertes, dava batidas e ouvia o som. Nesse momento ele se explicava que era realmente um espírito e que este esforçava-se para separar-se do corpo, porém sentia dor. Compreendeu enfiar que era inútil usar violência e, por um esforço de sua vontade, voltou ao corpo, que então despertou completamente. A memória deste fato conservou-se inteiramente em mim, como lhe disse. Minha lucidez foi constante e não cessei de conservá-la. Durante todo esse tempo, que durou talvez areia hora, talvez reais, eu raciocinava sobre minha situação e fazia experiências comigo mesmo. Minha vontade apenas, e minha vontade consciente, manteve meu envoltório fluídico fora do corpo. Eu sentia, eu via que possuía 4 braços, 2 dos quais se agitavam com violência, enquanto os outros 2 permaneciam imóveis. Os doutores explicavam que se trata de um pesadelo, refeito da digestão. Eu não havia comido nada havia 3 horas, ou a continuação de uma doença, não tinha nenhuma havia mais de 15 anos, ou, enfim, uma impressão deixada sobre o cérebro por uma leitura ou espetáculo que me tinha emocionado fortemente. Nada ali, nada vi que me tenha causado a mínima impressão. Sou absolutamente são de espírito e de corpo. Fiz questão de fazer-lhe este relato. É possível que o caso seja frequente e não vale a pena ser contado. Você fará dele o que quiser. Observação relatada pelo Dr. Gibier. O Sr. H. é um jovem louro, alto, de cerca de 30 anos, cujo pai era escocês e a mãe russa. É um artista de talento. Seu pai era dotado de faculdades mediúnicas bastante poderosas. Sua mãe era igualmente médium. Apesar de nascido em meio espiritualista, não se interessou por espiritismo e não experimentou nada de anormal até o momento em que sofreu o que ele chama de acidente, a respeito do qual veio consultar-me no início de 1887, em Paris. Há poucos dias, disse-me ele, eu voltava para casa à noite cerca de 10 horas, quando fui tomado de repente por um sentimento de cansaço estranho que eu não conseguia explicar. Decidido, contudo, a não me deitar imediatamente, acendi a lâmpada e deixei-a sobre a mesinha de cabeceira perto de minha cama. Peguei um charuto, acendi-o na chama de minha lâmpada a óleo e aspirei algumas baforadas. Em seguida, estendi-me sobre uma chaise longue. No momento em que me deixei preguiçosamente cair para trás a fim de apoiar minha cabeça sobre a almofada do sofá, senti que os objetos a meu redor rodavam. Eu sentia como que um atordoamento, um vazio e, em seguida,
Bruscamente, via-me transportado ao centro de meu quarto. Surpreso com essa mudança de lugar da qual não tinha tomado conhecimento, eu olhava ao meu redor e minha admiração aumentou muito mais. Primeiramente, vi-me estendido sobre o sofá, molemente, sem rigidez. Somente minha mão esquerda encontrava-se elevada acima de mim, estando o cotovelo apoiado, e segurava o charuto aceso cuja claridade se via na penumbra produzida pelo abajur de minha lâmpada. A primeira ideia que me veio foi a de que eu havia, sem dúvida, adormecido e que o que experimentava era o resultado de um sonho. Contudo, reconhecia que jamais havia experimentado coisa semelhante que me pareceu tão intensamente realidade. Também, apercebendo-me de que não podia se tratar de um sonho, o segundo pensamento que se apresentou à minha imaginação foi o de que eu estava morto. E, ao mesmo tempo, recordei-me de que havia ouvido falar que há espíritos e pensei que eu mesmo tinha me tornado espírito. Tudo o que tinha podido aprender sobre este assunto desenrolou-se longamente diante de minha vista interior, porém em menos tempo do que o necessário para nisto meditar. Recordo-me muito bem de ter sido tomado então por uma espécie de angústia e de pesar por coisas inacabadas. Minha vida apareceu-me como em uma fórmula. Aproximei-me de mim, ou melhor, de meu corpo ou do que eu acreditava já ser um cadáver. Um espetáculo que não compreendi, vi o interior de meu peito, e meu coração lá batia lentamente com batidas fracas, mas com a regularidade. Eu via meu sangue vermelho de fogo correr nos grandes vasos. Nesse momento compreendi que devia ter sofrido uma síncope de tipo particular, a menos que as pessoas que têm síncope, pensava eu, não se recordem mais do que lhes sucedeu durante o desmaio. E então eu temia não mais me recordar quando voltasse a mim. Sentindo-me um pouco tranquilizado, olhei a meu redor, perguntando-me quanto tempo aquilo ia durar. Depois eu não mais me ocupava de mim, corpo, do outro eu que continuava repousando sobre o leito. Olhei a lâmpada que continuava a queimar silenciosamente e fiz a reflexão de que ela estava bastante próxima de minha cama e poderia comunicar o fogo às cortinas. Tomei o botão, a chave do pavio, para apagá-lo, porém, aí ainda, nova surpresa. Eu sentia perfeitamente o botão com sua roseta, eu percebia, por assim dizer, cada uma de suas moléculas, porém, apesar de rodá-lo com meus dedos, apenas estes executavam o movimento, e foi em vão que eu procurava agir sobre o botão. Examinei-me então e vi que, apesar de minha mão poder passar através de mim, eu sentia perfeitamente o corpo, que me pareceu, se minha memória não me falha neste ponto, como que revestido de branco. Era seguida coloquei-me diante do espelho em frente à chaminé. Ao invés de ver minha imagem no espelho, apercebi-me de que minha vista parecia estender-se à vontade, e a parede, primeiro, e em seguida a parte posterior dos quadros, e os móveis que estavam em casa do meu vizinho e ornavam o interior de seu apartamento apareceram-me. Apercebi-me da falta de luz nestas peças onde minha vista, no entanto, se exercitava e percebi bastante nitidamente como que um raio de claridade que partia de meu epigástaro iluminava os objetos. Veio-me a ideia de penetrar na casa de meu vizinho, que aliás eu não conhecia e que se encontrava ausente de Paris nesse momento. Tão logo tive o desejo de visitar o primeiro cômodo, vi-me para lá transportado. Como? Não sei, mas parece-me que devo ter atravessado a parede tão facilmente quanto minha vista penetrava. Enfim, encontrava-me na casa de meu vizinho pela primeira vez em minha vida. Inspecionei os quartos, gravei seu aspecto em minha memória e dirigi-me em seguida a uma biblioteca onde observei particularmente vários títulos de livros colocados sobre uma prateleira à altura de meus olhos. Para mudar de lugar, eu só precisava querer ir, sem esforço. Encontrava-me onde queria ir. A partir desse momento, minhas lembranças são bastante confusas. Sei que ia muito longe, na Itália, creio, porém não saberia dizer como empreguei meu tempo. É como se, não tendo mais controle sobre mim mesmo, não sendo mais dono de meus pensamentos, eu pudesse transportar-me para cá e para lá conforme a direção dada a meu pensamento. Eu não estava mais seguro de meu pensamento e ele se dispersava de alguma forma antes que eu pudesse percebê-lo. A imaginação, agora, levava-me com ela. O que posso acrescentar, terminando, é que despertei às 5 horas da manhã, rígido, frio sobre meu sofá e tender ainda meu charuto não terminado entre os dedos. Minha lâmpada tinha se apagado, ela havia esfumaçado o vidro. Recolhi-me à cama sem poder dormir e fui agitado por um tremor. Enfim o sono veio. Quando despertei já era dia claro. Por meio de um inocente estratagema, no mesmo dia, induzi o porteiro a ir ver no apartamento de meu vizinho se não havia nada em desordem e, subindo com ele,
Pude reencontrar os móveis, os quadros vistos por mim na noite anterior, assim como os títulos dos livros que eu havia atentamente observado. Não falei sobre isso com ninguém com medo de passar por louco ou alucinado. Terminando seu relato, o Sr. H. acrescentou: o que o senhor pensa disso, doutor? Na época em que o Sr. H. fez-me tomar conhecimento desse acidente, eu sabia que as coisas podiam ter se passado da forma como ele as contava, e eu conhecia em parte as razões disso. Olhei, contudo, meu interlocutor no fundo de seus olhos para saber se ele não tinha a intenção de me enganar. Estava bastante sério e parecia muito preocupado com o que lhe havia acontecido. Expliquei-lhe então que, conforme toda verossimilhança, ele era dotado de faculdades realmente extraordinárias e que cabia apenas a ele desenvolvê-las. Indiquei-lhe, com esse propósito, um regime a observar, o qual me prometeu seguir rigorosamente, e marcamos para a quinzena seguinte uma entrevista. Ele foi fiel, porém, ele vinha anunciar-me que estava quase se casando e que não podia consagrar-se a nenhuma experiência além da vida conjugal, o que, como se sabe, é desfavorável à obtenção de faculdades de admaterialização autônoma. Nota da tradutora: estranhou-nos o termo admaterialização, ao que parece significando materialização, o que infelizmente não pudemos precisar após infrutíferas pesquisas. No entanto, mantemo-lo, visto ter sido assim que a de Rochas expressou-se. Nota da editora: não existe nenhum desfavorecimento a não ser a sobrecarga de trabalho decorrente da vida conjugal, muitas vezes passível de ser controlada. Afora isso, casamento e mediunidade nada têm de incompatíveis. Carta de um antigo aluno da escola de Saint-Cyr. Recebi há algum tempo carta de um antigo aluno da escola militar de Saint-Cyr, atualmente funcionário superior na alfândega de uma das repúblicas da América do Sul, pedindo minha opinião sobre certos fenômenos dos quais havia sido testemunha. Não conheço esse homem e não posso garantir suas afirmações, porém elas me parecem marcadas de boa fé e, além do mais, apenas confirmam fatos bastante conhecidos daqueles que se ocupam desse gênero de estudos. Eis aqui o documento, cujos detalhes pessoais que pudessem designar meu correspondente, que não deseja ser reconhecido, limitei-me a suprimir. No último mês de março, dia 17, eu me encontrava, às 10h30 da noite, em minha casinha de campo, onde vivo apenas com minha esposa, meu filho e 2 domésticas. Eu estava em minha sala, sentado numa poltrona, terminando a leitura de Irmãos Karamazov. Fechando o livro, deixei-me levar pelo devaneio que invade todo o leitor que digere o que acaba de ler. Meus olhos, que olhavam para o nada, como dizem vulgarmente, estavam fixos sobre um objeto de vidro que continha grandes pirilampos chamados em espanhol de cúculos. Após um instante, senti um frio muito grande e, apesar do desejo de levantar-me para me sacudir, continuei sentado como que pregado ao meu assento sem poder também desviar os olhos dos pontos luminosos que os pirilampos formavam. Eu estava literalmente gelado, com uma intensa dor na coluna vertebral, em tudo semelhante ao que os médicos chamam de cravo histérico. Ao mesmo tempo, a mínima ideia de movimento era acompanhada por uma dor bastante aguda no membro que eu queria mover. Minha razão estava lúcida e, mentalmente, acreditei-me vítima de uma hiperestesia geral. Eu vi os cúculos gigantescos. Em seguida, como no início de um desmaio, meus olhos dançaram em minha cabeça. Pouco depois, ondas luminosas vermelho-amareladas e azul-violáceas dançaram diante de mim, absolutamente como círculos concêntricos, ou melhor, de forma oval, que a queda de uma pedra na água determina. Experimentei, então, um abatimento geral e, ao mesmo tempo, as ondas luminosas apagaram-se, deixando em seu lugar uma nuvem que, pouco a pouco, tomou exatamente a minha forma. Eu me via como um espelho ruim, com a percepção dos cúculos atrás da imagem. Tive nesse instante a mais estranha sensação que é dada ao homem experimentar. Tive a perfeita noção de não estar mais em mim. Não sei como explicar isso. Esse pensamento perturba-me ainda. Senti perfeitamente que eu saía do cômodo onde me encontrava. Fui ao jardim, colhi 2 rosas e, em seguida, a noite mais completa sobre todo o resto. Quando voltei a mim, com uma fadiga considerável em todas as articulações, estava coberto por um suor viscoso, com uma cefalgia intensa e a lembrança exata, precisa do que lhe relato. No dia seguinte encontrei as 2 rosas no chão. Tenho receio e desejo exprimi-lo terminando. Temo que o senhor creia tratar-se de uma mistificação, como, sendo mais jovem ou se me estivesse dirigindo a um homem de caráter diferente do seu eu poderia ter feito. Espero, senhor,
Que o tom sincero desta carta lhe tire toda a suspeita, sobretudo quando meu objetivo é somente instruir-me, se possível for, e sarar do que considero uma verdadeira doença. O autor desta carta experimentou 3 meses depois um fenômeno análogo, em consequência do qual ficou acamado com febre alta, que durou 2 dias. Parágrafo 3 graus. A saída do corpo astral no momento da morte. 1. Observação de Jackson Davis. Minhas faculdades de vidente permitiram-me estudar o fenômeno psíquico e fisiológico da morte na cabeceira de uma moribunda. Era uma mulher de cerca de 60 anos, a quem eu havia dado com frequência conselhos médicos. Quando a hora de sua morte chegou, eu estava felizmente em perfeito estado de saúde, permitindo que minhas faculdades de vidente se exercessem livremente. Coloquei-me de maneira a não ser visto ou perturbado em minhas observações psíquicas e pus-me a estudar os misteriosos procedimentos da morte. Vi que a organização física não podia mais ser suficiente para atender às necessidades do princípio intelectual, porém diversos órgãos internos pareceram resistir à partida da alma. O sistema vascular se debatia para reter o princípio vital. O sistema nervoso lutava com todo o seu poder contra a aniquilação dos sentidos físicos, e o sistema cerebral procurava reter o princípio intelectual. O corpo e a alma, como 2 esposos, resistiam à sua separação absoluta. Esses conflitos internos pareciam primeiro produzir sensações penosas e perturbadoras, por isso senti-me feliz quando percebi que estas manifestações físicas indicavam, não a dor e o mal-estar, mas simplesmente a separação da alma e do organismo. Pouco depois, a cabeça foi cercada por uma atmosfera luminosa e, em seguida, de repente vi o cérebro e o cerebelo apagarem suas partes interiores e pararem suas funções galvânicas, tornando-se saturados de princípios vitais de eletricidade e de magnetismo, que penetravam nas partes secundárias do corpo. Ou seja, o cérebro tornou-se subitamente 10 vezes mais preponderante do que era no estado normal. Este fenômeno precede invariavelmente a dissolução física. Em seguida constatei o procedimento pelo qual a alma ou o espírito se desprende do corpo. O cérebro atraiu para si os elementos de eletricidade, de magnetismo, de movimento, de vida, de sensibilidade, distribuídos por todo o organismo. A cabeça foi como que iluminada e observei que, ao mesmo tempo em que as extremidades tornavam-se frias e obscuras, o cérebro adquiria um brilho particular. Em torno dessa atmosfera fluídica que cercava a cabeça, vi formar-se uma outra cabeça que se desenhou cada vez mais nitidamente. Era tão brilhante que eu podia fixá-la, porém, à medida que ela se condensava, a atmosfera luminosa desaparecia. Deduzi daí que esses princípios fluídicos que foram atraídos de todas as partes do corpo para o cérebro, e então eliminados sob forma de atmosfera particular, estavam anteriormente unidos solidariamente, de acordo com o princípio superior de afinidade do universo que se faz sempre sentir em cada parcela de matéria. Com surpresa e admiração segui as fases do fenômeno. Da mesma maneira que a cabeça fluídica foi libertada do cérebro, vi formarem-se sucessivamente o pescoço, os ombros, o tronco e, enfim, o conjunto do corpo fluídico. Tornou-se evidente para mim que as partes intelectuais do ser humano são dotadas de uma afinidade eletiva que lhes permite reunirem-se no momento da morte. As deformações e defeitos do corpo físico haviam quase que inteiramente desaparecido do corpo fluídico. Enquanto este fenômeno espiritualista desenvolvia-se diante de minhas faculdades particulares, por outro lado, para os olhos materiais das pessoas presentes no quarto, o corpo da moribunda parecia experimentar sintomas de mal-estar e sofrimento, porém eles eram fictícios, pois provinham apenas da partida das forças vitais e intelectuais, retirando-se de todo o corpo para concentrarem-se no cérebro e, em seguida, no novo organismo. O espírito, ou inteligência desencarnada, elevou-se ao ângulo direito acima da cabeça do corpo abandonado. Porém, antes da separação final do laço que havia reunido durante tanto tempo as partes materiais e intelectuais, vi uma corrente de eletricidade vital formar-se sobre a cabeça da moribunda e a parte de baixo do novo corpo fluídico. Isso deu-me a convicção de que a morte não era senão um renascimento da alma ou do espírito, elevando-se de um estado inferior a um estado superior, e de que o nascimento de uma criança neste mundo ou do espírito no outro eram fatos idênticos. Nada falta, nem mesmo o cordão umbilical que era representado por um laço de eletricidade vital. Esse laço subsistiu durante algum tempo entre os 2 organismos. Descobri então aquilo do qual eu já me havia percebido em minhas investigações psíquicas,
que uma pequena parte do fluido vital retornava ao corpo material tão logo o cordão ou laço elétrico era quebrado. Este elemento fluídico ou elétrico, expandindo-se por todo o organismo, impedia a dissolução imediata do corpo. Não é prudente enterrar o corpo antes que a decomposição tenha começado. O cordão umbilical do qual falei frequentemente não está ainda quebrado. É o que se passa quando pessoas parecendo mortas retornam à vida após 1 ou 2 dias e contam suas sensações. Este estado foi chamado de letargia, catalepsia etc., mas quando o espírito é retido no momento em que deixa o corpo, o cérebro não se recorda senão raramente do que passou. Este estado de inconsciência pode parecer semelhante à aniquilação para um observador superficial e esta retenção momentânea de memória serve frequentemente de argumento contra a imortalidade da alma. Tão logo a alma da pessoa que eu observava foi libertada pelos laços terrestres do corpo, constatei que seu novo organismo fluídico era apropriado a seu novo estado, porém seu conjunto assemelhava-se à sua aparência terrestre. Foi-me impossível saber o que se passava nessa inteligência renascida, porém observei sua calma e sua admiração pela dor profunda daqueles que choravam junto a seu corpo. Ela pareceu aperceber-se de sua ignorância quanto ao que havia acontecido realmente. As lágrimas e as lamentações excessivas dos parentes não provinham senão do ponto de vista onde a maioria da humanidade se coloca, isto é, da crença materialista de que tudo acaba com a morte do corpo. Posso afirmar, por minhas diversas experiências, que, se uma pessoa morre naturalmente, a alma não experimenta nenhuma sensação penosa. O período de transformação que acabo de descrever dura cerca de 2 horas, mas não acontece da mesma forma com todos os seres humanos. Se você pudesse ver com os olhos psíquicos, perceberia perto do corpo rígido uma forma fluídica tendo a mesma aparência do ser humano que acaba de morrer, porém esta forma é mais bonita e como que animada por uma vida mais elevada. Um inglês da Austrália, Sr. Brown, conta que, quando seu filho morreu, sua filha, então com a idade de 16 anos, que se mantinha junto à cama, viu efetuar-se a separação entre a alma e o corpo de seu irmão mais ou como descreveu o Sr. Davis, cujo livro ela jamais havia lido. 2. Observação do Dr. Cyriax. A maneira pela qual a morte é descrita por centenas de videntes prova que a alma ou espírito sai de seu envoltório mortal pelo crânio. Estes videntes observaram que, logo após esta saída, uma nuvem vaporosa eleva-se acima da cabeça e, tomando a forma humana, condensa-se pouco a pouco e assemelha-se cada vez mais à pessoa morta. Quando este corpo fluídico está formado, ele permanece durante algum tempo ainda ligado aos despojos mortais por um laço fluídico que parte da região intermediária entre o coração e o cérebro. A morte em si mesma não é nada, mas há dificuldades para morrer, assim como há para nascer. Algumas pessoas sentem a sensação de sua morte, outras não, ou pouco. Para a maioria a morte é igual a um sonho produzido por um narcótico. É o que explica por que, despertando num outro mundo, estas pessoas não sabem mais onde se encontram. Morrendo, o ser humano não se torna nem melhor nem pior, é simplesmente uma evolução superior decorrente das leis primordiais. Capítulo 2. Regressão de memória observada sob a influência de um acidente ou no momento da morte. 1 graus, caso relatado pelo Dr. Henry Preborn. Tratava-se de uma mulher com a idade de 70 anos que, gravemente doente em consequência de uma bronquite, ficou em delírio completo de 13 a 16 de março de 1902, a razão foi-lhe voltando em seguida, pouco a pouco. Na noite de 13 para 14, percebeu-se que ela falava uma língua desconhecida das pessoas que a cercavam. Às vezes parecia que recitava versos e, outras, que conversava. Repetia diversas vezes a mesma composição em versos. Acabou-se por reconhecer que a língua era o hindustani. Na manhã do dia 14, o hindustani começou a misturar-se com um pouco de inglês. Ela falava da sorte com parentes e amigos de infância ou então falava deles. No dia 15, o hindustani havia desaparecido e a doente dirigia-se a amigos que havia conhecido horas tarde, servindo-se do inglês, do francês e do alemão. A senhora em questão nasceu na Índia, que deixou com a idade de 3 anos a fim de ir para a Inglaterra, aonde chegou após 4 meses de viagem, antes de haver completado 4 anos. Até o dia em que desembarcou na Inglaterra, esteve confiada a serviçais hindus e não falava absolutamente nada de inglês. Ao que parece, no dia 13, em seu delírio, ela revivia seus primeiros dias e falava a primeira linguagem que havia ouvido.
A poesia foi reconhecida como uma espécie de cantiga de ninar que as aias têm o hábito de repetir às crianças. Conversando, dirigia-se, sem dúvida, aos serviçais hindus. Assim compreendeu-se, entre outras coisas, que ela pedia que a levassem à loja para comprar balas. Podia-se reconhecer uma sequência em todo o decorrer do delírio. Primeiramente estiveram em questão os conhecimentos com os quais o doente havia mantido contato durante sua primeira infância. Em seguida reviu toda a sua existência até chegar,